Olá, pessoal. Meu nome é Daiane Liz. Eu sou Elisiane Reis. Nós estamos aqui para apresentar para vocês o novo projeto de leituras audiovisuais, que é o Pod Leitura nas mídias digitais da Lei Aldir Blanc. Aí nós fomos chamados através da chamada pública da Prefeitura de Serrolândia com a Secretaria de Cultura. É isso. E neste projeto a gente realizou uma oficina de podcast, né, sobre podcast. E nessa oficina a gente teve algumas experiências leitoras em que os participantes puderam gravar, puderam criar e gravar seus podcasts e a gente vai estar apresentando a partir de agora esses podcasts, tá? O primeiro deles vai tratar sobre um roteiro cinematográfico, que é o Braúna, que algumas pessoas de Serrolândia, inclusive, já conhecem. O segundo é Meu Corpo, Minha Casa. Não é isso, Dai? Isso, de Rupi. Exatamente. E temos também o terceiro episódio, que também está maravilhoso, que é Tudo é Rio. Todas essas obras são de autores e autoras conhecidos, nossos, autores da terra, tá? Então, não deixe de acompanhar, porque está maravilhoso. Oi, gente, nós somos alunos do Colégio Estadual de Tempo Integrado de Serrolândia, o CETES, e nós estamos aqui para apresentar um roteiro do livro de 10 roteiros da Bahia, que é o dos filmes que ainda não fizemos, Autorias Baianas. Eu estou aqui com... Kiwane Kesley E... Analise Moreira. E esse roteiro, que é o Braúna, ele foi escrito por mim e por Elisiane. E ele está presente no livro dos filmes que ainda não fizemos, da autoria baiana, que conta 10 roteiros da Bahia, de curta-metragem. Vou abrir aqui o livro. E esse roteiro, ele já foi gravado pelo PROVE, que é o Produção de Vídeos Estudantis. De uma iniciativa do Estado, do nosso colégio estadual. Porém, esse roteiro também foi escrito por livro. Então, a gente vai dar uma olhadinha nele e falar aqui. A primeira cena, ele fala sobre um cavalo que se alimenta das gramas no chão, calmamente na paisagem seca em torno do açude. Pássaros cantam e o vento assopra. Ao longe, o açude, extenso, praticamente seco. O sol se reflete nas poucas águas que ainda restam e no meio há um toco de árvore solitário. Uma placa antiga desgastada pelo tempo. Açude Serrode, construído em 1950. No entorno do açude, cabras estão pastando em meio à terra, seca. Garrafas PETs, embalagens, lixo rolam pelo chão seco e sem vida. Aqui na parte que fala do toco de árvore, né? Nas poucas águas que ainda restam e no meio há um toco de árvore solitário. É a Braúna, que por isso que o roteiro se chama Braúna e o título do documentário que a gente fez, né, gravou, também é Braúna. Uhum. E também eu falei dessa questão do cavalo e das cabras que estão pastando. Isso fala muito sobre a questão dos fazendeiros, porque mesmo que o açude ainda não é muito usado hoje em dia, ele ainda tem fazendeiros e animais que usam como fonte de água e questão de pastagem também. E tem a questão também da poluição. Afinal, tem essa parte, entre aspas. Cabras estão pastando em meio à terra seca. Garrafas PETs, embalagens de lixo rolam pelo chão seco e sem vida, mostrando que tem poluição no local, nas águas. Depois mostra o título, que é o Braúna, e continua mostrando o restante. Esse roteiro ele é muito baseado em questão de flashbacks e atualmente. Ele fala questão de flashbacks do passado e também questão do presente atual. A protagonista é a Dona Raimunda, que ela fala basicamente... Ela narra todo o roteiro do documentário, mas também ela protagoniza algumas cenas, né, de ficção, mostrando o passado disso. Aqui tem uma cena, né, que é estrada de terra durante o dia e tá escrito dessa forma. Uma pequena estrada de terra, ladeada por casas abandonadas e antigas. O sol brilha forte no céu. Uma mulher idosa, de pele branca bronzeada pelo sol, Dona Raimunda, caminha tranquilamente pela estrada. Ela veste um vestido estampado simples e equilibra uma bacia de roupas na cabeça, como se estivesse em uma rotina diária. Seus passos seguem até a última casa da estrada. É basicamente a rotina que Dona Raimunda tem, né? Tinha todos os dias. Todos os dias não. Determinado dia, eles iam lavar roupas no açude. E aí, ela levava a bacia com as roupas e chegando lá, ela lavava. E aqui fala sobre as casas. Cadê?
casas abandonadas e antigas. Porque além do açude estar abandonado, tem um monte de casas ao redor, numa estrada, que também estão abandonadas. E essas casas, elas eram muito usadas na época e atualmente estão abandonadas. Então essa cena mostra, tipo, andando nessas casas abandonadas e mostrando também a região ao redor, além de só ela. Ela também conta, né? Antigamente, muitas pessoas sobreviviam do açude, precisava desse açude, principalmente para poder se manter. Ela era pescadora e ela conta que eu pescava no açude, pescava camarão e pescava peixe. Naquele tempo tinha muito peixe até de 15 quilos tinha. Então, ela também cita em outra parte do roteiro que ela enchia latas de camarão e que hoje em dia não tem nem água, eu vejo lá peixes, né? Sim, não está presente aqui no roteiro, mas na gravação, quando a gente foi gravar o documentário, numa cena que a gente foi focar na Braúna, né, que é a árvore, tinha um pescador no mesmo dia que a gente foi gravar. E eu achei isso engraçado porque não tem peixes lá no açude, pelo menos é o que eu acredito, né? Como o açude está abandonado, poluído, como é que vai ter peixes? E aí, mesmo assim, o pescador estava lá insistente e com sua redezinha para pescar, mas infelizmente a gente não viu ele conseguindo pescar nenhum peixe. Ele até falou que ele tentava achar um milagre lá, pra ver se achava um peixe, pelo menos, mas não tinha nenhum. Tinha aqueles peixes bem pequenininhos, tipo piaba, mas não tinha quase nada. Sim. O livro vai continuando, ela se apresenta, ela fala que tem 73 anos, o nome dela, que é Dona Raimunda, mais conhecida também como Raimunda do Acarajé. Ela fala também que tem 3 filhos. Ela tem uma cena do porta-retrato, que ela tem bem bonita, que ela acaricia o porta-retrato dos filhos. Ela vai falando da vida dela, como ela era pescadora e lavadeira do açude, que ela não é mais, por conta da idade também, porque o açude foi abandonado. E porque chegou água encanada, Da né? água encanada também, que é um ponto que é mais aparece um pouco mais pra frente. Ela fala também que tinha horta, plantava tomate, cebola. Fala também essa questão das amigas. Quer falar, Ana? Sim, das memórias afetivas dela, que ela conta com muito carinho. Que só não digo o nome das amigas, porque já faleceram. Dessas todas só ficou eu. Então, de todas as pessoas que iam com ela, que traziam essas memórias afetivas, só restou ela. E acaba que era de passar de geração por geração. A família dela levava ela quando criança e ela levou os filhos quando os filhos eram crianças. E ela ia quando criança, porque a mãe dela levava ela quando criança. Tem uma cena que é no açude, né, durante o dia, que fala assim: Dona Raimunda caminha até a beira do açude com uma bacia na mão. Pega um pouco de água e caminha até a grama, onde há panos quarando sobre o chão. É uma cena onde que ela... Eu tô falando com base no documentário que a gente fez. Que ela pega uma bacia, os panos estão no chão, e aí ela começa a jogar água, dando como se ela estivesse lavando as roupas, né, de como eram na época. E aí tem uma fala dela que ela fala assim: tinha vez que ficávamos até 6 horas esperando o sol esfriar, já com os panos tudo seco, lá tinha arames para estender, tinha cercas. Ou seja, basicamente passava um dia todo lá. Eles iam pela manhã cedo para poder lavar as roupas e ficavam o dia todo para poder lavar, secar as roupas. Ela também cita, né, que não era só pela sobrevivência, era também pelo lazer que eles iam, tinham brincadeiras, as crianças ficavam brincando, tomavam banho, ficavam aproveitando o dia lá no açude. E essa é a magia Era uma rotina. do roteiro também, que o Anny falou a questão do documentário, mas o roteiro ele tenta ser muito explicativo para o leitor imaginar já na tela. Sim. Como o roteiro ele é uma base para o que vai ser na tela, ele dá muita explicação para, quando chegar na hora da fotografia, da questão de arte, já ter uma base. Aqui tem 2 falas dela que eu acho importante comentar, né? A primeira a gente ia lavar no açude por precisão. A gente era acostumada em fazer em casa e lá a gente ia porque não tinha quem fosse lavar. A gente não tinha dinheiro para pagar para as pessoas lavar e a gente que lavava, né? Lavava para ganhar também. Ou seja, se eu não me engano, eles lavavam para ganhar dinheiro também, né? O pessoal que não podia ir no açude, questão de tempo, ou então não queria, pagavam outras pessoas para lavar por elas. A segunda fala é assim: a gente tinha os corvos, a gente botava dentro do açude, tirava os camarões, tirava uma lata de camarão daquelas latas de querosene cheinha. Não era para deixar aquilo acontecer. O que mudou foi que a gente começou a lavar de casa. Aqui é ela falando, né, da época que ela pescava camarão. E aí, pescava ou catava camarão? Eu não sei como... Catava camarão.
catava camarão. E aí, aqui ela fala, não era pra deixar aquilo acontecer, que não era pra ter deixado acontecer o que aconteceu com o sul de hoje, né? Que ele se tornou abandonado, seco, sem vida, sem graça. E o que mudou foi a água encanada que chegou. Quando ela fala o que que mudou mudou foi que a gente começou a lavar de casa. casa. Começou a chegar água. O livro inteiro ele fala sobre essas vivências de Dona Raimunda, lembrando da época. Também, como eu falei, ele mescla a ficção. Por exemplo, tem uma parte que é anos de 1992. Pessoas correndo chegam à beira do açude. Mulheres, crianças e jovens. 2 pescadores conversam em frente das águas, expressando expressões de tristeza. Ela também cita o amor que ela sente pelo açude, que ela cita. E agora está tudo aí acabado desse jeito. Se fosse pelo meu gosto, aqui era bonito. Era tudo reformado, de novo, tudo feito, porque tem muitos povos que necessitam desse açude aqui. Tem uma crítica dela, né, aqui, uma fala. A gente vinha de domingo. Aqui a gente ficava, era bom demais. E hoje a gente não tem encontrado nada aqui mais. Só seca. Capim velho seco, sem cuidado de nada aqui no açude. Largaram aí. Essa parte que eu falei da ficção, da tristeza, é uma parte principal do livro, do roteiro, que é a questão das lendas e tragédias do açude. A melhor parte. Já que... como tinha a questão da Braúna, que a gente falou lá no início, que também dá o nome do roteiro e do filme, a Braúna era um toco, na verdade, que ainda tem, é um toco que fica no meio do açude, e o pessoal fazia competição até lá. Quem nada primeiro até a Braúna, por exemplo. E homens, mulheres, crianças que passavam dessa competição, algumas se afogavam e acabavam que morria lá. Aí, como ninguém tinha especialidade em mergulho e tal... algumas pessoas, o corpo acabava afundando para o fundo do açude e o pessoal faziam lendas, criavam tipo superstições. Tinha uma superstição que é abordada no roteiro e no filme, que quando alguém morria, você pegava uma cuia, que era tipo uma cabaça. Uma cabaça, e você botava uma vela em cima e acendia, e você botava para flutuar no açude. E onde a vela parasse seria onde estava o corpo. Então, o pessoal se alimentava muito dessas lendas e superstições, também como questão de tentar aliviar o próprio luto. E dizem que os pescadores iam junto, né, acompanhando a cuia, e onde a cuia parava, eles desciam e realmente realmente encontravam o corpo. E o marido de Dona Raimunda, na verdade, Dona Raimunda cita que o marido dela já resgatou várias pessoas mortas que estavam no açude. Porque o pessoal acreditava e realmente acontecia muitas vezes. E ela cita de uma pessoa específica, que foi a que mais pegou ela, que ele estava na casa dela almoçando e logo depois teve a notícia. Foi a parte que chupa manga e vai, não é? Que chupou manga. Ela fala, ele estava até lá em casa, terminou de almoçar, chupou manga e foi pro açude. Quando chegou no açude, quando chegou, a história que ele tinha morrido. Morreu muita gente. Ele foi tomar banho porque lá o povo tomava muito banho. Foi tomar banho lá e morreu afogado. Essa é a parte que ela fala da criança que ela lembra que faleceu lá. É isso. O roteiro, ele aborda essa questão do açude, misturando ficção com um depoimento real. É um roteiro documentacional. Ele é muito explicativo para você já imaginar nas telas. Ele também está disponível no livro dos filmes que ainda não fizemos, Autorias Baianas, para o pessoal ler. Ou se alguém quiser, sei lá, se interessar do roteiro e quiser fazer passar para as telas, está disponível também. Conta como foi tua experiência lá, mostrando o roteiro. Só para poder concluir. O roteiro também mostra que nem tudo são flores, né? Uhum. Que aquelas mesmas águas que ajudou muita gente também levou muita gente. Uhum. Esse livro, ele... Além desse Braúna, tem mais 9 roteiros. A gente focou no Braúna, porque é o que a gente tem mais carga para falar, mas tem outros que são muito legais também, eu já dei uma olhada. Tem uns que é ficção, tem outros que também são documentários, que são muito interessantes de olhar. E esse livro é uma forma também de dar visibilidade a pequenos escritores que não têm muita carga para incentivo financeiro. Muito incentivo Tanto para... é que esse livro é da Lei Paulo Gustavo. Uhum, sim. E pra quem gostou da história, né, se interessou, a gente tem um documentário que a gente gravou, que se chama Braúna. E aí quem quiser ver, tá no YouTube, só pesquisar Braúna. Lembra o nome do canal?
Não, mas esse documentário, ele é a versão do Prove, não é a versão do roteiro. Tipo, tem cenas que tá aqui no roteiro, mas esse roteiro foi Modificado. Foi modificado, modificado. crescido ele para aumentar para ser um curta-metragem de 30 minutos. Mas o roteiro, o primeirão de todos, o raiz, é de 5 minutos só. Sim, mas E é isso. basicamente é a mesma história, né? Só não tem algumas cenas que a gente citou aqui, mas ela conta a história dela e algumas das coisas que estão aqui. Alguma coisa para falar? Não, eu acho só que é uma história muito bonita, né? A história de Dona Raimunda, do nosso lugar de origem, né? Que é Serrolândia, do açude. Como, tipo assim, ela traz uma crítica de como isso foi deixado de lado, foi se acabando, era uma coisa muito maravilhosa para ambas as pessoas, crianças, adultos. E aí foi se acabando, né? Se transformou em seca. E ninguém mais visita lá o açude. Não é nem algo bonito pra gente tirar foto. Porque tem gente, né, que gosta de... deixa eu tirar foto aqui de uma paisagem. Antes eu era muito desse tipo de pessoa. A gente passava na banca do açude e falava, deixa eu tirar uma foto aqui. Hoje não tem nem mais graça fazer isso. Hoje em dia não tem nem mais água pra gente poder tirar foto. Não fala assim, meu Deus, como o açude está bonito. Não seca. tem nem água ali. Sim, e... É importante. Pode falar. Pode falar. É importante também ressaltar que a gente está num momento de trazer a sustentabilidade, né? Na Agenda 2030. E aí mostra que o açude foi deixado de lado, que falta as políticas públicas e as autoridades buscarem melhorar. Sim, eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso. O roteiro, ele tá disponível no filme, no livro, dos filmes que ainda não fizemos, quem quiser ler. Também na questão digital do filme, para quem quiser assistir. E é isso. A história do açude precisa ser lembrada. E a gente agradece também o pessoal que escuta e vê o Pod Leitura, seja videocast ou ouvindo. E é isso. Obrigado e tchau, tchau. Tchau.